Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 30. Caio Graco, o caçula rebelde contra o Senado romano. No episódio anterior, vimos como os dois irmãos começaram o processo de mudanças políticas que levaria ao fim da República Romana, sendo que a resistência a esse processo foi montada pelo Senado romano, que era composto por patrícios ricos que concentravam mais e mais terras escravizadas e poder. O irmão mais velho, o Tibério Graco, propôs mudanças na distribuição de terras e na distribuição de poder da República, e acabou sendo assassinado por senadores, ao tentar se reeleger para um inédito segundo mandato, como tribuno da plebe. Naquele episódio, sabíamos que o seu irmão mais novo iria continuar essa história, mas como é que isso aconteceu? Esses dois irmãos eram, apesar de plebeus, de uma das famílias mais importantes da época. Eles eram netos do Cipião africano, que foi o que derrotou o Aníbal lá em Cartago, e eram filhos da Cornélia africana. A Cornélia, a propósito, a gente tem dela trechos de cartas que ela escreveu para esse filho mais novo, para o Caio. Num desses trechos, ela pede que o Caio não siga os passos do seu irmão mais velho, terminando com o seguinte apelo, e isso são palavras da Cornélia. Quando nossa família deixará de se comportar de forma insana? Quando deixaremos de insistir em problemas, tanto sofrendo quanto causando-os? Quando começaremos a sentir vergonha de perturbar e incomodar nosso país? Mas se isso não for possível, busque o cargo de tribuno quando eu estiver morta. No que me diz respeito, faça o que lhe agradar, pois não perceberei o que está fazendo. Como veremos hoje, o caçula Caio não atendeu ao pedido da sua mãe. O Plutarco faz um grande contraste entre o Tibério, que era mais velho, mais contido, mais moderado, com o seu irmão mais novo, o Caio. O Caio, inclusive, é considerado por muitos historiadores antigos o maior orador da história de Roma, par com o Cícero, que só vai vir daqui a muitos anos, muitas décadas. Enquanto o Tibério propôs medidas conciliadoras para evitar assuntos mais controversos, o seu irmão mais novo, depois de resistir ao destino que ele tinha, acabou sendo mais radical, mais emocional e mais trágico do que o Tibério. Então, o contraste entre esses dois irmãos era muito marcante. O Caio, tinha 14 anos mais jovem do que o Tibério e morreu. Ele nasceu no ano da morte do pai deles. Então o Tibério, que era o irmão mais velho, provavelmente foi uma espécie de figura paterna para o pequeno Caio, que tinha menos de 20 anos, quando o Tibério foi assassinado pelos senadores. O jovem Caio, então, foi eleito questor, e os senadores, provavelmente temendo que ele seguisse os passos do irmão mais velho, do primogênito, o mandaram para Sardinha, que é uma ilha que fica ali ao oeste da Itália. Lá na Sardinha aconteceram dois momentos que são desses momentos formadores na vida de uma pessoa. Primeiro, o ano que o Caio passou na Sardinha foi um inverno muito, muito pesado. E os soldados romanos tinham que comprar suas próprias roupas e seus próprios casacos. Muitos deles não tinham dinheiro, E o Caio negociou com os vilarejos da Sardinha para que eles provessem os soldados de proteção contra o inverno. Os soldados adoraram, mas o Senado começou a ver no Caio aquela tendência popular ou populista de desafiar a tradição romana de autossuficiência. Ao fim do ano da Sardinha, o Senado tentou manter o Caio lá e o renomeou para um segundo ano, para que ele não voltasse para Roma. Mas ele voltou. Ele voltou por quê? Diz o Cícero que o Caio teve um sonho. Ele sonhou que o irmão mais velho dele, Tibério, disse a ele o seguinte: "Por que você está demorando tanto, Caio? Não há escapatória. Há uma vida e uma morte que foram designadas para nós dois, para passar uma e encontrar a outra a serviço do povo." Assim sendo, o Caio volta para Roma e acaba sendo eleito tribuno da plebe em 122 a.C. E no seu primeiro discurso, ele volta as costas para o Senado, literalmente, e metaforicamente, e diz o seguinte, nas palavras dele, segundo Plutarco: "Esses homens aí, na presença de todos vocês, assassinaram Tibério com paus e arrastaram o corpo abatido no meio da cidade para ser lançado lá no rio.
Até mesmo os amigos dele foram todos que puderam ser pegos, foram mortos imediatamente, sem qualquer julgamento. Ou seja, a situação do Caio com o Senado já estava se azedando, né? Como a gente viu, o Tibério tentou fazer um começo de uma reforma agrária em Roma, né? O Caio continuou com essa iniciativa, com uma comissão que dividia as terras, né? Mas ele vai tocar em outros assuntos que irritariam mais ainda o Senado, além daquele assunto das fardas dos soldados, né? A primeira coisa que ele fez foi propor que o Estado romano comprasse alimentos e vendesse aos romanos por um preço mais baixo do que o Estado comprou. Ou seja, era a origem de um sistema de alimentação subsidiada, para evitar que os pobres lá em Roma passassem fome, né? Essas medidas foram suficientes para irritar o Senado e deixar o Caio, mas, ao mesmo tempo, deixava o Caio cada vez mais popular com a plebe, né? Com essa popularidade toda, ele se reelegeu para um segundo mandato, que era inédito, e começou a propor algo ainda mais radical naquela época. O que é que ele propôs? Ele foi propor cidadania para as tribos latinas. Ora, os senadores desconfiaram que essa medida seria simplesmente para dar ao Caio um grupo de eleitores que seria fiel a ele, né, e iria perpetuá-lo no poder. É preciso lembrar que a estrutura social e política de Roma nesse momento era bem complexa. Você tinha no topo os patrícios, que eram membros daquelas famílias tradicionais que traçavam a sua história até as famílias fundadoras de Roma, que fundaram com Rômulo, né, mais de 500 anos antes daquele momento. Logo abaixo deles estavam os equestres, que eram ricos, mas sem tradição e quase sem poder político, né? E abaixo dos equestres tinham os plebeus, tá certo? Os plebeus eram romanos, mas não tinham nem dinheiro nem poder. E até então eles eram a base política do Caio Graco, pois muitos, como eles eram muitos, os plebeus, e como eles eram romanos, eles tinham direito ao voto, tá certo? Abaixo dos plebeus estariam os aliados latinos, tá certo? Então o Caio propõe adicionar a esse grupo dos plebeus essas tribos latinas que viviam ali em torno de Roma, no centro da Itália. A verdade é que haveria a possibilidade de expandir mais ainda a cidadania romana para todas as pessoas nascidas na Península Itálica, que seria uma medida super radical. E esse aí foi um erro político do Caio Graco. Os plebeus viram nessa proposta uma maneira de acabar com o pouco privilégio que eles tinham, porque eles, enquanto romanos, eles podiam votar, enquanto que os latinos não sabem, não podiam, né? Muito menos ainda os outros italianos. O Senado viu esse momento, a popularidade do Caio cair, e aproveitou para começar a fazer medidas que tirasse o poder, mais ainda o poder, o apoio popular ao Caio, né? E estavam lá esperando para que ele terminasse o segundo mandato e perdesse a tal da imunidade parlamentar, tá certo? Ocorre que, ao concorrer a terceira vez ao Senado, ao tribuno da plebe, o Caio não foi eleito, né? E as tensões continuaram altas. Os senadores continuavam provocando os apoiadores do Caio Graco, né? Então você imagina clima de política em cidade de interior que a gente conhece, né? São aqueles grupos que não se gostam e ficam se xingando na cidade, né? Num desses momentos de atrito entre os grupos, um dos apoiadores do Caio Graco mata um secretário de um dos senadores. Esse assassinato, os senadores pegam esse corpo, né, colocam lá no meio do fórum e apontam para o corpo como para dizer que esses grupos de plebeus apoiadores do Caio Graco são um bando de baderneiros, né? São um bando de foras da lei. E aí o Senado vota numa medida dramática, né? Eles votam para que o Caio Graco seja declarado inimigo do povo, tá certo? Em Roma, quando alguém era declarado inimigo do povo, qualquer pessoa podia assassinar essa pessoa declarada inimigo do povo e seria recompensado por isso, pelo Senado, né? O Caio Graco, nesse momento, o Plutarco cria uma cena histórica, né? Ele cria uma cena que ele depois vai recriar com a morte do Júlio César também, né? O Caio Graco vai sair de casa, né? E a mulher dele e o filho
pedem, por favor, não saia, né? É uma coisa o Caio Graco devia ter escutado aí a esposa dele. Mas eles pedem para que ele não vá para esse evento político, né? Está aquele momento de tensão ali, mas ele tem que seguir o seu destino e ele vai, né? O Plutarco diz que ele, mesmo sabendo do risco, ele sai de casa, e quando ele sai de casa, né, já tem pessoas o perseguindo para matá-lo, né? E aí tem uma cena um pouco até triste que o Plutarco conta, em que o Caio sai correndo, né? Ele sai tentando sair, e as pessoas, apesar de apoiá-lo, né, ninguém dá a ele nem um cavalo para que ele possa fugir mais rápido de Roma, né? Ele consegue fugir até um local, que é um templo, na verdade, e ele está lá com um empregado dele, né? E ele pede que esse empregado dele o mate, para que ele não seja executado publicamente, né, pelos senadores. E o escravo o mata e depois se mata, né? É um homicídio seguido de suicídio. E assim morre o segundo dos irmãos Graco, né? Eles deixam aberta essa possibilidade de medidas populares, né, para conseguir o apoio político, e deixam Roma inquieta, né? Um momento político muito tenso ali em Roma. Os senadores, para celebrar o fim desse tumulto aí, o fim dos Graco, eles mandam construir um templo à Concórdia, tá certo? Para celebrar a harmonia entre os romanos. Diz o Plutarco que no meio da noite alguém foi lá e escreveu no pórtico do templo o seguinte: a discórdia construiu um templo para a concórdia. Então, a gente termina mais um episódio aqui das Crônicas Romanas, e eu vou dizer que, ao revisar essa passagem, eu me dei conta que o Caio Graco acaba sendo o primeiro de 3 Caios que vão derrubar a República. Sendo que o segundo, que é o Caio Mário, a gente vai conhecer no próximo episódio, e o que vai finalmente derrubar a República, claro, é Júlio César, cujo primeiro nome era Caio. A gente se encontra.